que você consegue perceber olhando a grosso modo? Ele coloca as principais ideias, talvez, do texto. Tá. Então, lê em voz alta a primeira linha e a segunda. Surgimento, primeiro livro impresso Europa, representou uma autêntica revolução cultural. É um texto, né? Uhum. Se você fosse arrumar o texto, falta os conectivos aí, Sim, né? surgimento do primeiro livro impresso na Europa representou uma autêntica revolução cultural, É marcando pouca uma coisa, né? emergente. Sim. Então, algumas preposições, algumas conjunções, e aquilo que você disse aí mesmo, né? Colocou as Uhum. ideias. Então, Uhum. assim como no exercício sequência, né, você treinou as ideias, né? Uhum. Esse também, você vai treinar as ideias. Só que no outro era a compreensão automática, ou seja, eu tinha que saber durante. Uhum. Parecido com aquele exercício do livro, que você tem que ler o parágrafo e explicar, Tá. esse também é depois. Ou seja, a compreensão é durante, lógico, sempre, mas você vai ter que usar um princípio que você já deve conhecer, né? Que é o princípio do número mágico de George Miller. Então, é o 7 mais ou menos 2. Tá. Então, você vai ter que reter ideias que tenham entre 5 a 9 palavras. Você vai construir, na verdade, para ser mais específico, a ideia. Mas esse é o primeiro, a primeira passada, não se preocupe, capricha. Metrônomo, acho que fica legal aí. Talvez o primeiro no 40, você me diz depois se a gente acelera, se diminui, se mantém. Eu Mas liguei uma. primeiro só para ler, né? Não é para fazer esse. É para fazer sim, mas é depois, né? Como é depois e é o primeiro, Tá. vamos aproveitar e, né, e fazê-lo na primeira leitura. Tá. Você já tem uma ideia, a gente leu as duas linhas Lê até o final? até Lê o tudo? final. Isso. Tá. Então termina hiperventila. Primeiro ponto é a velocidade. Tá legal 40, dá para aumentar ou diminui? Como eu tô tendo que reter, o 40 tá. Então É é um isso, perigo talvez. aí, né? Ter que abaixar muito a velocidade porque acha que precisa diminuí-la para poder reter, né? O 40 não daria Isso. para Mas se o aumentar, não. 40 estiver atropelando, aí sim. Mas se for só para poder dizer que vai entender melhor, aí não é legal, tá? Aí você Uhum. não pode revisar, eu estou vendo que você passa dos olhos aí, né? Você não Ah, pode estar revisando, olhando. Você leu, acabou. Aí você para, respira, se for o caso, né? Hiperventila, que é muito legal a hiperventilação, né? E aí você vai ter que dar uma ideia. Eu vou dar uma de exemplo, uhum. né? O livro, né, de papel, o livro impresso, surgiu na Europa, Uhum. certo? Tá. Então é uma ideia, ó. O livro impresso surgiu na Europa. É uma ideia simples, clara, está no texto. Eu usei 6 palavras, ok? Uhum. Uma ideia. Se não souber, não tem problema nenhum, ok? Aí você vai O, para li, o, li, o livro existe. Como é que é? aí você vai para o garimpo de novo. Aí você vai fazer 10 Uhum. minutos por dia, claro, sempre. 10, 15 minutos. O legal é 15. Mas cada vez que terminar, você hiperventila e traz uma ideia. Sem olhar, sem consultar. Sabe o que é engraçado, James? Eu achei mais difícil assim, sem os conectores, quando eu explico para mim mesmo com o livro. Achei mais difícil assim, Sem os entendeu? conectores é mais difícil, claro. Ah, tá. Porque o cérebro, ele. Isso é para mostrar que.
no cérebro no texto tem ideias, e que às vezes você não enxerga as ideias. E por Uhum. isso o fato de você não priorizar quem, onde, quando, como, é que faz você ter o branco. Achei muito difícil. Muito difícil. É muito divertido, na verdade. Depois de 3, 4 passadas, você vai pegando Uhum. fluência. Valendo, ó. Ok. Respira, né? Ok. 40 ainda, né? Dá para manter? Você acha que aumenta ou diminui? Mantenha. Mantém. Então, uma ideia. Livro existiu na Mesopotâmia no 4º milênio da era anterior à era cristã. É isso? Dá para Livro organizar existiu na mais, né? Ó. O livro existiu na A Mesopotâmia. Mesopotâmia foi pioneira na história escrita do livro. Não, Tá. É que eu peguei na sequência do texto mesmo, como ele estava, sem mas no inverter, caso você entendeu? tem que arrumar, né? Você pega as Ah, ideias todas entendi. desmontadas Entendi. e você vai fazer uma organização de sintaxe mental e vai Ah, entendi. jogar para o lado de fora ela construída dentro do princípio de George Miller. Agora entendi. Posso olhar aqui onde estava para ver se Não, eu. agora não, nunca Tá. pode consultar, lembra? Não Ah, pode reler, uhum. consultar, fazer pesquisa de tópico. Ok. Tudo isso faz o cérebro ficar preguiçoso, porque nós temos que trabalhar velocidade versus retenção, paralelos, Ok. mas treinando junto. Se Uhum. eu faço esse tipo de manipulação nas ideias, aí eu vou melhorar o quê? A minha capacidade de criar, de formar a sintaxe, de juntar as peças, mas, por outro lado, eu vou perder a coisa da novidade, da velocidade, da Entendi. retimização, né? do extremo esforço de tentar buscar o elemento. Entendi. Entendi. Então, valendo. Mais uma, essa é a terceira. Isso, o que você entendeu? Puxa outra O, ideia, né? o livro sempre foi um elemento fundamental para a preservação da cultura. Ficou longo, né? Ó. Se você quiser colocar só essa ideia, porque ele não fala só de preservar, ele fala vários. Uhum. Papapá, 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 né? Uhum. Uhum. Mas, entre outros, o livro serve para preservar a cultura. Entre outros, o livro serve para preservar a cultura. 9. Ok. Não é interessante que a ideia fica resumida e limpa com 9 palavras? Uhum. Uhum. Mínimo 5, no máximo 9. Mas o ideal é Uhum. 7. Claro que é difícil trabalhar. É igual você construir um soneto. Uhum. Então, tem o soneto comum, né? Você faz 4, 4, 3, 3. E tem os sonetos que, para conseguir a rima, ainda coloca o mesmo número de letras. Entendi. Esse daí é mais difícil de compor, Uhum. né? E esse é a mesma coisa. Vou deixar que meu cérebro faça uma construção. Você percebeu que o primeiro dia, simplesmente leio e falo 5 minutos. Blá, 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 blá. Depois eu pego um Uhum. parágrafo e explico. Agora não, eu tenho que trazer preciso e limpo, com um número X de palavras, as ideias. Uhum. Então, É, está fechando o cerco, né? esse do parágrafo você não tinha me passado, você me passou só o de ler 10 e explica 5. Esse do Ah, parágrafo eu não fiz. então você já pode fazer também o do parágrafo, tá? Como é que é isso? Às vezes eu não passo do parágrafo, porque é quase o mesmo exercício, só que um induz e o outro deduz. O do parágrafo ele induz.
você lê o parágrafo e explica o parágrafo, aí lê mais um, explica, explica, legal. durante 10 a 15 minutos todo dia. Tá. Esse eu não conhecia. Quando eu leio 10 minutos, eu leio 3, 5 páginas, vou lembrar alguns elementos, né? Só que agora não, eu tenho que lembrar e tenho que trazer uma ideia organizada por mim, né? Que não vai estar desse jeito, inclusive no texto, que está quebrado, está só com as ideias. Eu retirei palavras aí para ajudar teu cérebro a pensar. Uhum. Maravilha, vamos à terceira vez. Valendo. Outra ideia. Livros políticos foram encontrados gravados em escrita cuneiforme. Não está preciso, né? Se você dissesse assim, né? Ó, o formato cuneiforme no barro, né, já foi um livro. Ok. Ou seja, essa parte que você pegou, a ideia é, entre outros principais assuntos, eram política, religião, literatura. Então, Entendi. nesse trecho aí está se referindo a que tipo, quais eram os principais tipos de textos no início do livro. Né? Ou era política, ou era... E num outro trecho também vai dizer que, aí você pode dizer assim também, né? Ó, o livro, na antiguidade, também era... Né, tinha no seu conteúdo o comércio. Porque o pessoal usava para fazer balanço, né, de mercadoria. Quantos vestidos, quantas canecas, quantos pacotes de cravo. Foi assim que descobriram o Brasil, né? Eles foram para lá comprar mercadorias e especiarias, parece que ventou muito, barraram num banco de areia, quando desceram viram que era um monte, batizaram, né? Aí por aí vai. Então, a ideia é essa, lê, tira uma ideia, aí lê de novo, tira outra ideia, lê de novo, outra ideia. 10, 15 minutos você vai tirar muitas ideias. Sempre do mesmo texto. É sempre do mesmo texto. Aí o que vai acontecer? Lá pelos 10 minutos, você vai acreditar que as ideias acabaram. Então, isso vai obrigar teu cérebro a trabalhar a observação. Ou seja, a tentar descobrir as ideias onde você acha que já disse todas as principais. Então, é um exercício bem sofisticado. Isso faz com que você gabarite testes. Porque as pessoas não passam em provas e avaliações ou têm dificuldade em ler livros e usar o que leram, né? Principalmente empreendedores. O empreendedor ele já sabe o que ele quer, então ele já lê procurando. Sim. Eu quero melhorar meu pessoal, minha equipe de vendas. Então ele vai pegar um livro de vendas e já vai ler procurando como melhorar vendas. Ele acha, né? Mas quem vai fazer um concurso, ele não sabe o que a banca quer. Então ele tem que aprender a procurar o que a banca quer. Entendi. Né? Quando você tem esse estilo, é muito mais fácil. Então, são 10 a 15 minutos todo dia. Cada dia você vai trocar de folha. Quando acabar, você pode voltar naquelas que você teve mais dificuldade. Então, São esse 10. é o último exercício do bloco texto, do bloco básico, né? Que é o bloco texto.